Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos dando continuidade na aula de hoje sobre o nosso assunto que é torque. Nas aulas passadas, nós definimos o que é o torque, calculamos torques resultantes e hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de rotação, que são as situações em que o torque resultante dá zero. Isso é muito importante no cálculo estrutural e aí na aula de hoje nós iremos aprofundar. Então vamos para o vídeo. Então, vou deixar aqui no card a indicação, né, sobre torque, nós já tivemos essa aula, vou deixar a indicação para uma aula mais completa, mas vamos fazer uma revisão a jato aí do que a gente falou na outra aula para a gente entender melhor. Então, nós definimos torque sendo esse produto de uma força por uma distância e de um seno de um ângulo formado entre esses dois vetores aqui, ó, força e distância. Então, o ângulo entre os dois eu jogo aqui no seno e respondo. O torque é quando eu aplico uma força e essa força causa uma torção, um giro ou uma tendência a um giro. Então, nem sempre necessariamente precisa rodar. Se essa força tiver uma tendência a causar um giro, isso já é um torque. Então, uma força aplicada até um eixo de rotação. Seria mais ou menos assim, ó, eu aplico uma força por uma distância, aqui, ó, essa distância aqui eu teria um torque dessa força 3, essa força vezes essa distância eu teria um torque 2, essa força aqui no final vezes essa distância aqui eu teria um torque 1. E aí, se eu tiver um sistema com diversos torques, igual nessa imagem, eu posso fazer o somatório desses torques e descobrir um torque resultante. Só que esse somatório a gente precisa perceber para onde que está girando, se está girando anti-horário ou horário para a gente poder calcular. Na prática a gente soma todo mundo que gira para um lado e subtrai todo mundo que gira para o outro lado. Seria mais ou menos assim, ó. Essa bolinha vermelha que está aqui, ó, ela representa o eixo de rotação. Então aqui eu tenho essa força 2, que ela causa uma rotação nesse sentido aqui, ó. Esse sentido, se a gente acompanhar o reloginho, é um sentido horário. A força 1, ela causa uma rotação nesse outro sentido aqui, que seria anti-horário. Se eu subtraio as duas aqui, ó, o anti-horário do horário, eu vou ter um torque resultante. O que vai acontecer na aula de hoje? Quando a gente subtrair esses dois, se os torques empatarem, né, se o valor de torque for o mesmo, o torque resultante então vai ser zero. Ou seja, se eu somar todo mundo que gira para um lado e somar quem gira para o outro lado, isso vai dar zero. Então, o somatório dos torques anti-horários menos os torques horários, a gente pode inverter também se a gente quiser, pode fazer horário menos anti-horário, isso vai ter que dar zero. Ou seja, se dá zero, quer dizer que não roda. Um outro jeito de eu escrever isso, eu posso passar esse menos torque horário aqui para o outro lado do igual, e isso aqui ficaria assim, ó, torque anti-horário igual torque horário. Ou seja, se eu somar todo mundo que gira para um lado e igualar todo mundo que gira para o outro lado, se isso for igual, se isso for verdadeiro, significa que eu tenho um equilíbrio. Não vai haver uma rotação desse corpo. Então, sempre que eu tiver um equilíbrio rotacional, precisa atender, né, isso que está falando aqui. O torque resultante tem que ser zero, que é a mesma coisa que eu dizer somatório dos torques anti-horários tem que ser igual ao somatório dos torques horários. E aí vamos fazer com número, né? Porque aqui tem bastante teoria, bastante letra, mas acho que a gente só entende melhor quando vê com número, né? Vamos pegar esse exercício aqui, ó. Exercício de gangorra é um exercício bem clássico desse assunto, ó. Nós temos a gangorra de um parque e ela teve uma de suas extremidades deterioradas por envelhecimento, ficando assim com braços desiguais. Então, um lado da gangorra mede 1,8, o outro lado mede 2 metros. Certo? Então é o que está aqui. Um com 2 metros e outro com 1,80. Considere a massa da gangorra desprezível. Então, nesse exercício, nós não vamos levar em consideração o peso que a gangorra tem. A gente vai fazer exercício depois que leve em consideração esse peso, mas por enquanto a gente não vai usar. Então, ó, se um menino de 40 kg quiser brincar na gangorra com um outro menino, de modo que fiquem nas extremidades e que a gangorra fique em equilíbrio, a massa do outro menino deverá ser D. E aí a gente vai calcular. Então, o menino de 40 está na extremidade de 1,80. Então, bem aqui nessa pontinha vai ter um menino. Esse daqui está na distância aqui, ó, que vai fazer o peso 1, ele tem 40 kg. Nessa outra ponta aqui vai ter outro menino e nós queremos saber quanto que vale a massa
desse outro menino que vai ficar na extremidade de 2 metros. Então vamos montar. Para que isso não gire para nenhum lado, tem que atender o que a gente acabou de falar. O somatório dos torques, né, tem que ser igual a zero. O torque resultante tem que ser igual a zero. Como que eu escrevo isso? Eu posso falar que o torque do menino 1 tem que ser igual ao torque do menino 2. Se a gente olhar, ó, esse P1 causa uma rotação para cá, esse peso 2 causa uma rotação para cá. Então, cada um faz essa gangorra, né, girar para um lado. Então, se os torques forem iguais, eu não vou ter rotação. Como que a gente calcula torque? Uma força vezes uma distância vezes seno do ângulo formado entre esses vetores. E aí eu estou usando o índice 1 para o menino 1, índice 2 para o menino 2. Notem que a gente vai ter que usar a força, né, que vai causar essa rotação, é um peso. Então, é a força-peso dos meninos que vai causar essa rotação. Então, esse P1 aqui é a força 1 e esse P2 é a força 2 que vai causar, né, essa rotação aí. O ângulo, né, para a gente jogar aqui no seno, se nós olharmos, essa força P1 ela está fazendo 90 graus aqui, ó, com a gangorra, nos dois lados. Então, nesse seno aqui, nesse ângulo, nós vamos aplicar 90. E seno de 90 nós já vimos que vale 1. Então, esse seno aqui vai valer 1, esse outro seno aqui também vai valer 1, devido a essa angulação do vetor peso com o vetor distância, que está bem aqui, ó. Aqui tem um vetor distância, até aqui tem outro vetor distância, os dois fazendo 90 graus. Aqui tem um peso, né? A gente precisa calcular. Como que a gente calcula peso? Nós fazemos massa vezes gravidade. Massa do menino 1, gravidade. Massa do menino 2, gravidade. E aí, distância 1, distância 2. Notem que tem gravidade dos dois lados da equação. Então, como dos dois lados tem gravidade, nesse exercício eu posso simplificar aqui se eu quiser. Ó. Tem gravidade dos dois lados, eu posso cortar, então já vai dar mais uma facilitada na nossa conta. Aplicando valores, eu vou ter 40 kg do primeiro menino, e a distância dele é 1,8, né, igual aqui no desenho. O segundo menino é a massa 2 que a gente está procurando, e a distância dele até o eixo é 2. Se nós isolarmos aí, passar o 2 multiplicando e fazer 40 vezes 1,8 e dividir por 2, isso vai dar 36 kg. Então, 36 kg deverá ser a massa do segundo menino. Então, olha que interessante. O menino que ficar mais perto, né, do eixo de rotação aqui foi o menino mais pesado. Então, como o segundo menino vai estar uma distância maior aqui, né, uma distância de 2 metros, ele precisa ser mais leve para compensar, porque o torque aumenta com a distância, né? Então, ele tem que ser mais leve, 36 kg, porque ele sentou mais longe. O mais pesado, como ele está mais perto, né? Então, isso faz que os torques sejam iguais. Mais peso, só que mais perto, menos peso, só que mais longe. E aí, isso eu consigo ter um equilíbrio aí de rotação. Vamos ver esse exercício aqui, ó. A gente quer a massa de Y. Y é essa caixinha que está aqui, ó. Então, a gente tem essa caixinha. A gente vai considerar que o peso dessa caixinha, ele está certinho aqui no final da barra, ó. Bem aqui nesse finalzinho aqui, eu vou ter o peso Y. Então, a gente quer descobrir a massa que vai estar dentro desse peso aqui. O comprimento da barra é 5 metros, então eu tenho 1,5 m daqui até aqui. Isso significa que aqui até chegar lá na caixa faltam 3,5 metros, né? Ainda para a gente calcular. E aí ele deu a massa X é 5 kg, então essa bolinha azul aqui mede 5 kg. E agora a gente vai ter que levar em consideração a massa da barra, que é de meio quilograma. Como essa barra aqui a gente vai considerar ela simétrica, ela como sendo uma barra, o peso dela vai ficar certinho no meio dessa barra. Então, se nós pegarmos essa barra aí que tem 5 metros, o meio dela está bem aqui, ó, certinho no meio aqui, ó, eu vou ter um peso barra. E aí eu também preciso fazer essa distância aqui, ó, do peso da barra até o apoio ali, né? Essa distância, ó, como aqui já foi 1,5 m e a barra inteira tem 5 metros, então tá faltando aqui mais 1 metro, né? Para completar 2,5 m, certo? Então nós temos o peso da barra, o peso da caixinha Y, o peso dessa bolinha X, e aí a gente quer descobrir a massa dessa caixinha aqui. Então vamos responder aqui mais certinho. Então, quando vocês forem fazer esses exercícios, pessoal, sempre é legal dar uma simplificada no desenho, colocar as cotas. Então, ó,
O peso X que está aqui, ele está a 1,5 m do apoio, né? Esse apoio bem aqui, onde eu estou fazendo essa bolinha vermelha, é o nosso eixo de rotação. A gente vai medir as distâncias, né, em relação a esse apoio. O peso da barra está aqui, 1 metro. E o peso da caixinha Y, como ele está lá no final, né, ele vai ser 3,5 de distância. Então, nós precisamos calcular esses pesos e já temos as distâncias aqui nesses desenhos. Então, agora a gente consegue montar uma equação dos torques. Então, se a gente pegar aqui, ó, torque B e torque Y, aqui no desenho, ó, o torque B, que é o torque da barra, faz a barra girar assim. Esse torque Y faz a barra girar assim também. Então, notem que o torque da barra e o torque Y, ambos fazem girar no mesmo horário. E se eu olhar aqui, ó, esse torque do peso X, ele é o único que faz girar para o outro lado. Ele é o único que faz girar assim, ó. Então, o PX faz girar, se nós olharmos aqui, essa rotação do X é anti-horário. E o B e o Y fazem uma rotação assim, ó. Deixa eu apagar aqui. E esses dois fazem uma rotação assim, né? Que é uma rotação horária. Tanto da barra quanto Y. Então, a gente soma quem gira para o mesmo lado e subtrai quem gira pelo outro. Então, uma equação para responder, né, esse torque resultante poderia ser assim. Torque do peso da barra mais o torque Y menos o torque X. E aí a gente vai responder. Como aqui tudo é peso, a gente vai fazer peso vezes distância vezes seno do ângulo. Peso vezes distância vezes seno do ângulo, peso vezes distância vezes seno do ângulo. Notem que todos os ângulos aqui também são 90, né? Se a gente olhar aqui no desenho, né? Tudo ali faz 90 graus. Então, seno de 90 é 1, a gente pode simplificar, né? Essa continha ali que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Peso barra, distância barra. O peso da barra, como foi dado a massa, né? A massa é meio quilograma, foi dado aqui no enunciado. A gravidade é 9,8, então esse que é o peso, né? O peso é isso aqui. Distância da barra, a gente já fez no desenho aqui, a distância do peso da barra ao eixo de rotação deu 1 metro. E aí, seno de 90 dá 1, não vou precisar colocar. Agora vamos para o Y. Peso Y é massa, aqui ó, é massa vezes gravidade. Massa Y vezes 9,8, lembrando que a gente está atrás dessa massa Y aqui, né, pessoal? E aí, ó, a distância Y, que está aqui, é a distância do peso Y até o eixo de rotação. É daqui até aqui, já está aqui na cota, né? 3,5. E aí, peso X, distância X. X é a bolinha azul, ela está a 1,5 m de distância. E aqui no enunciado falou que a massa de X é 5 kg. Por isso que aqui a gente fez 5 vezes 9,8. Então, a gente só aplicou. Então, notem, pessoal, que assim, o complicado, assim, que a gente precisa pensar mais e tal, é montar a equação dos torques resultantes, que é essa equação daqui de cima, aqui, ó. O resto é só aplicar valor. Quando for um peso de um corpo, a gente faz massa vezes gravidade. E prestar atenção no ângulo também, se estiver fazendo ângulo. Então, agora é só isolar aí a massa Y. Então, se eu fizer esse produto aqui dá 4,9, 9,8 vezes 3,5 dá 34,3, 5 vezes 9,8 vezes 1,5 dá 73,5. E aí eu tenho que passar esse 73 para o outro lado do igual, passo esse 4,9 também para o outro lado do igual. Aí tem que lembrar, né, pessoal? Quem está subtraindo passa somando, quem está somando passa subtraindo. Então ficaria assim, ó. 73 que era negativo passou positivo, 4,9 aqui que era positivo passou negativo. Então, e o 34,3 está multiplicando, passa dividindo. Se a gente for respondendo aqui, ó, fazer essa subtração e dividir, a massa Y tem que ser 2 kg. Então, se essa caixinha Y aqui tivesse 2 kg, ela ia dar conta de sustentar essa bolinha azul aqui que pesa 5 kg. Então, se nós montássemos, né, uma estrutura dessa, colocasse uma tábua com apoio e a tábua tivesse meio quilo, a caixinha Y daria conta de equilibrar, né, essa massa azul aí, X. Vamos fazer esse outro exercício aqui, ó. A gente quer a tração no fio. Então, bem aqui, ó, a gente tem uma placa que está pendurada numa barra e eu tenho um fio aqui que está sustentando a barra. Então, essa placa bem aqui, ó, bem aqui, essa placa tem um peso. Então, vamos colocar aqui um peso placa. A barra também tem um peso. Então, bem no meio da barra, né, essa barra é simétrica, bem aqui no meio a gente teria um peso barra. E aí, para anular o peso barra e o peso placa, a gente teria bem aqui para cima, ó,
uma tração nesse fio. E aí a gente quer descobrir o valor da tração desse fio. Para fazer isso, vamos desenhar as forças, né? Então tá aqui o peso barra, peso placa, bem aqui no fio tá a tração do fio, que é o que a gente está querendo, né? E aqui os valores, ó, massa da placa é 50 kg, massa da barra 10, comprimento total da barra 5 metros e a largura da placa ali, ó, 1,5 metro. Transpondo esse exercício para cá, para ficar mais simples, ó, nós temos a barra fazendo um torque assim, a placa fazendo um torque assim, e só a tração Y lá em cima fazendo um torque contrário para anular. Então a gente precisa levar isso em consideração na hora de fazer. Barra e placa rodam para o mesmo lado e torque da tração ali, né, um torque para o eixo Y ali, rodando para o outro lado, seria o torque ali da tração. Então, fazendo uma equação de torques, a gente pode falar aqui, ó, eu tenho um torque Y dessa tração aqui, para cima, né? Aqui a gente está chamando de torque Y. Nós temos o torque da barra para baixo e o torque da placa para baixo. E aí a gente precisa resolver. Então, notem por que a gente fez aqui, ó, só o torque Y, que é o torque da tração, nós fizemos ele para cima, né? Aqui, ó, rodando anti-horários. Esses outros dois rodando horário. Como ficou só um para um lado e dois para o outro, a gente colocou esse positivo e esses dois negativos. E aí vamos substituir pelas equações dos torques. Então eu tenho, aqui nesse torque Y, eu tenho uma tração no fio, vezes uma distância dessa tração, vezes o seno do ângulo. Aqui, peso placa, distância placa, a placa está 90 graus, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a placa aqui é 90 graus. Peso barra, distância barra, seno da barra. Barra também é 90 graus. A tração não é 90, né, pessoal? A tração, o exercício falou que vale 45 graus o ângulo. Então, se eu medir aqui, ó, isso aqui dá 45. Como a gente tem essa força aqui, ó, agindo na barra, né? Se a gente pensar assim que bem aqui está a tração, se nós fizéssemos a decomposição de forças, né, dessa tração, bem aqui eu teria uma tração X e bem aqui uma tração Y. E bem aqui o ângulo de 45. Então, se a gente observar aqui, ó, por que eu chamei de torque Y aqui? Porque é só a tração Y aqui no final da barra, se nós pensarmos a barra desse jeito, com o eixo de rotação bem aqui no comecinho, só esse torque Y aqui para cima, ó, que conseguiria fazer essa barra rotacionar. O torque X, ele está apontando para o eixo de rotação, e aí a gente já aprendeu que se essa força aqui estiver apontando para o eixo de rotação, ela não vai produzir um torque. Então, por isso que nós utilizamos o seno aqui do ângulo quando a gente faz isso. Porque quando a gente já usa o seno, é como se nós já fizéssemos essa decomposição aqui desde o começo. É como se já tivesse pronta, né, essa decomposição. Então, a gente não precisa trabalhar fazendo o cateto oposto, adjacente na decomposição. Quando a gente já faz seno de 45 aqui direto, a gente já está usando, né, esse torque Y aqui, nessa tração Y aqui, já direto, que só ela que faz essa rotação, né? O TX aqui não faria. Então, só o Y que faz, então, torque Y é devido a essa tração Y fazendo o torque aí. Então, vamos fazer as substituições. Ó, aqui onde é peso, coloquei massa vezes gravidade. Onde era seno de 90 vira 1, né? Seno de 90 vale 1. Seno de 90 vale 1. E aí, vamos aplicar valor. Distância de T. T é a tração. Como a tração está aqui no final da barra, pessoal, ó, bem aqui no finalzinho, essa distância completa aqui, ó, tudo isso é 5 metros. Então, comprimento da barra 5 metros, porque a tração está lá no finalzinho da barra. Então, está aqui, e aí seno de 45 que foi dado. Aí, massa da placa. A massa da placa é 50, gravidade 9,8. E vamos entender aqui, ó, por que a distância da placa é 4,25. Vamos fazer o desenho aqui. A placa aqui, pessoal, essa placa aqui, ó, ela tem 1,5 metros, a placa. E aí, se a barra inteira tem 5 metros, isso significa que daqui até aqui tem que ter 3,5, né? 3,5 até chegar aqui. Então, para dar os 5 metros certinho.
Então, como o peso da placa tem que ficar no meio da placa, a gente está considerando que essa placa é simétrica, esse tanto aqui é metade da placa, ele é 0,75 até a metade da placa. Então, se eu pegar 3,5 mais esse 0,75, que é a metade da placa, dá o 4,25 da distância que a gente está usando ali na conta. Então, essas deduções dessas distâncias são perigosas, a gente tem que prestar bastante atenção para não errar. Na parte da barra, massa da barra é 10, gravidade 9,8 e distância da barra 2,5. Como a barra inteira tem 5, né? Até metade da barra, que é onde fica o peso da barra, isso aqui tem que dar 2,5, aí a gente usa essa distância de 2,5. Resolvendo, 5 vezes seno de 45 dá 3,5, 50 vezes 9,8 vezes 4,25 dá 2.082,5, 10 vezes 9,8 vezes 2,5 dá 245, agora é só isolar o T. A gente vai, esses dois aqui, ó, menos com menos a gente subtrai um do outro, né? A gente soma e mantém o sinal, 2.327,5. E aí eu vou jogar esse aqui para lá positivo e vou passar esse aqui dividindo. Fazendo essa conta vai dar uma tração aí de 658,32 N. Então esse é o valor da tração no fio. Então isso aí, se fosse na engenharia, né, a gente calculando isso aí para resolver esse problema, a gente teria que usar um cabo ali para sustentar a placa que aguentasse, né, essa tração aí de 658,32 newtons. E aí, vou deixar um exercício de tarefa para vocês. Então, essa barra tem 2 metros, o eixo de rotação é bem aqui onde está essa bolinha vermelha, e aí tem meio para um lado, 1,5 para o outro. Então, a gente tem uma força aqui, ó, de 50 newtons, que está a meio metro, e tem uma força 2 desconhecida, que está a 1,5 metro. A gente quer desprezar o peso da barra, então o peso da barra, nesse caso, não vai usar. Então, o que eu quero que vocês façam? Descubram aí o valor desse F2, que vai gerar um equilíbrio aí nessa barra. Deixem aí nos comentários, depois eu venho aí discutir com vocês. E é isso, pessoal, parabéns aí para quem terminou mais essa aula aí de torque. Na aula que vem nós iremos falar sobre o cálculo de reações de apoio. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!